dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do tema julgamento conforme o estado do processo. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos abordar, ainda que brevemente, o tema julgamento conforme o estado do processo. Lembrando que eu aqui estou refazendo este vídeo. Havia postado em 2016 as minhas primeiras impressões a respeito do novo código. Agora esse vídeo está sendo refeito, atualizado, revisado e com base em doutrina balizada e também atualizada. Tá? Então vamos falar primeiro da extinção. Por que eu coloquei extinção entre aspas? Porque há quem pense que não foi bem empregado o termo extinção aqui, por conta da existência do cumprimento de sentença. Muitas vezes a sentença não extingue o processo, sobretudo quando há cumprimento de sentença. Mas enfim, uma questão terminológica apenas. Então diz o 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, que fala da extinção do processo sem resolução de mérito, e 487, incisos 2 e 3, aqui há resolução de mérito, e aí não se fala em extinção porque é natural que haja cumprimento de sentença, né? Se bem que mesmo a terminativa pode haver com relação à sucumbência, por exemplo, né? Honorários, enfim. Incisos 2 e 3. Aliás, vamos ver logo a redação do 487, para vocês entenderem a menção aos incisos 2 e 3. Ó. Diz o 487, haverá resolução de mérito. O inciso 1 a gente vai abordar quando vemos a redação do 355. Mas no 354 ele fala do 2 e 3. Então 2. Decidir de ofício ou há requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição. Muitos são levados a crer que decadência e prescrição não é mérito, né? E é sentença definitiva, está aqui 487. De ofício, mas é muito importante que o juiz primeiro ouça as partes, tá? De ofício porque ninguém suscitou esse tema, mas é muito importante que o juiz antes ouça as partes, para que haja um contraditório efetivo, né? Então, inciso 2. Inciso 3, homologar. A. O reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Nunca vi isso acontecer na prática, mas pode ocorrer, em tese, né? B. A transação, é o mais comum, pode até ser extrajudicial, e as partes trazem a juiz apenas para homologação, ou pode ser obtida na audiência de conciliação ou mediação, né? E C. A renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então percebam que esse reconhecimento da procedência é mais para quem está no polo passivo, né? Na ação ou reconvenção. E a renúncia para quem está no polo ativo. Na prática, eu volto a dizer que eu nunca vi isso acontecer. Mas é por isso, portanto, que o 354 faz menção a esses dois incisos do 487. Né? O juiz proferirá sentença. Então, veja, é muito importante que vocês entendam o momento em que você está aqui no procedimento. Né? Você está naquele momento em que o autor já se manifestou, ele já propôs a ação, já houve citação, provavelmente aqui já houve a audiência de conciliação e mediação. Eu digo provavelmente porque em muitos juízos eles têm dispensado a realização dessa audiência e muitas vezes as partes não querem, né? Ou se houve essa audiência, não houve acordo, o réu já apresentou sua resposta e provavelmente sobre ela também o autor já teve a oportunidade de falar na réplica. Tá? Eu digo provavelmente porque em tese não deveria haver sempre réplica. Na prática, ela normalmente ocorre. Então é chegado o momento de o juiz verificar se deve sanear e organizar o processo. Já postei vídeo sobre isso, também atualizado, revisado. Ou se é o momento dele julgar conforme o estado do processo. O processo pode estar maduro, pronto para julgamento. E aí não se deve perder tempo, ele deve sentenciar. Tá? É isso que diz o 354. Né? Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, nessa sentença, pode dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A gente vai já falar do 355, mas aqui eu já falei em outros vídeos e volto a dizer uma implicância minha com relação a essa decisão parcial de mérito. A meu ver, perdeu-se uma oportunidade de dizer do que lá se trata. Eu tenho um vídeo postado sobre os pronunciamentos do juiz, lá eu falo disso. Né? O legislador não diz aqui que pronunciamento é esse. E aí, claro, gerou controvérsia. Há quem pense que tem a natureza de sentença, o 354 sugere isso, né? A decisão a que se refere o caput, sentença, né? Pode ser parcial. Enfim, para muitos ela tem natureza de decisão interlocutória, pelo simples fato de ser impugnável via agravo de instrumento, mas fala-se mais agora em decisão parcial de mérito, até para fugir dessa controvérsia, né?
Essa primazia que eu coloquei aqui para vocês nada mais é do que a primazia do julgamento de mérito. Alguns dizem que seria um princípio, eu já acho exagero. Mas enfim, pesquisem na internet, vocês vão achar muito material a respeito da primazia do julgamento do mérito. E ela fica muito evidente em dispositivos como do Código de Processo Civil, como os artigos 4º, 6º, 139, inciso 9, 317, 352, 902, dentre outros, tá? Vamos pegar aqui a título de exemplo só o 352, para não me estender muito nesse ponto. Então vamos ver, deixa eu desviar do microfone aqui, o que diz o artigo 352. Olha o que ele diz. Verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, às vezes não são, né? Aí não tem jeito, o juiz determinará sua correção no prazo nunca superior a 30 dias. Ou seja, para julgar o mérito. Talvez o 932, parágrafo único, seja até mais claro. Vamos dar uma olhada nele. 932. Olha o que ele diz. Incumbe ao relator, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício complementado à documentação exigível. Ou seja, para entrar no mérito. E lá vou eu me alongar, apesar de não querer. Mas talvez o 317 seja mais claro, para vocês entenderem essa questão da primazia do julgamento de mérito. Vamos a ele. 317. Sim, aqui fica mais evidente. Ó. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, então, antes de proferir sentença terminativa, o juiz deve, é obrigação dele, conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Veja, eis a primazia do julgamento do mérito. Não é conveniente nem para o judiciário extinguir o processo sem resolução de mérito. Por quê? Porque normalmente, quando há sentença terminativa, a ação pode ser proposta novamente. Então, deve-se tentar ao máximo julgar o mérito. Em síntese, essa é a ideia de primazia do julgamento de mérito. Tá? Então, percebam que chegado esse momento em que o juiz pode julgar conforme o estado do processo, ele deve tentar evitar a sentença terminativa. Tá? Ele só vai extinguir sem resolução de mérito em último caso. Tá? Sempre que possível, ele deve tentar evitar essa sentença. Estourou alguma coisa aqui, não sei se vocês ouviram. Vamos em frente. Observação 1. Extraída da obra de Eduardo Talamini. Aliás, ele faz uma observação interessante com relação àquela extinção, né? O termo extinção. Ele faz uma observação interessante, dizendo que esse termo não foi bem empregado. A obra, minha gente, é esta aqui. Tá? Comentários ao Código de Processo Civil, coordenador é o Cássio Mela Bueno, volume 2. Aí eles comentam os artigos 318 ao 538. Tá? Eduardo Talamini, página 149. Olha o que ele diz. A excepcionalidade da negativa de resolução de mérito. Síntese. Está falando da primazia do julgamento do mérito, né? Assim, apenas se proferirá pronunciamento negativo da resolução de mérito, ou seja, a sentença terminativa, né, que extingue o processo sem resolução de mérito. Quando? Quanto? Talvez seja quando. Enfim, vamos em frente. A. O defeito existente for corrigível, porque tem vícios que realmente são insanáveis, né? Imagine, por exemplo, uma ilegitimidade. Como é que corrige a ilegitimidade? Traz outra pessoa. Sim, mas se trouxer outra pessoa, outra ação. Né? Então deve se extinguir sem resolução de mérito. B. Sendo corrigível, então sendo sanável. B1. Não houver como se fazer isso de ofício. Exemplo. O juiz não pode de ofício mandar citar o litisconsorte necessário. Ele tem que intimar o autor para o autor promover a citação. Né? Porque ele pode de repente intimar o autor para isso e ele fala, mas contra essa pessoa eu não quero litigar. E ele desiste da ação. É direito dele. Né? O juiz não pode obrigar ele a litigar. B2. A parte interessada não sanar na oportunidade que lhe for dada. Então, de repente, o juiz, por exemplo, seguindo no exemplo dado, ele intima o autor para promover a citação, ele não promove. O processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Tá? E C. Não houver como o juiz aplicar a regra do 488, que, aliás, demonstra bem essa ideia de primazia do julgamento de mérito também. Compondo o litígio, apesar do defeito. Vamos ao 488 para vocês entenderem isso. Também não pretendo me alongar muito nisso, não, mas só para vocês entenderem a menção ao 488. Olha o que ele diz. Desde que possível, porque às vezes não é, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. O que isso quer dizer? Que sempre que a decisão aproveitar o réu, o juiz deve entrar no mérito. Pode ser até
que por conta do comportamento do autor, o juiz fica inclinado a extinguir o processo sem resolução de mérito. Exemplo, ele intima o autor para suprir um erro de representação e o autor não faz. Se o juiz verificar que tem condições de julgar improcedente o pedido, é melhor ele julgar o mérito e já julgar improcedente. Agora, se nesse exemplo ele vê que, na verdade, ali ele se inclina mais pelo julgamento pela procedência, aí ele vai extinguir, porque tem um vício que não foi sanado. Tá? Em síntese, essa é a ideia do 488. Ok? Vamos em frente. A observação 2, ainda da mesma obra, página 149. Hipóteses de negativa de resolução do mérito. Essa observação é importante. Ó. As situações que conduzem à extinção anormal, ou seja, que não resolve o mérito, né, porque o normal é julgar o mérito, de acordo com o novo código, da fase de conhecimento do processo, estão principalmente previstas no 485. Ou seja, a maioria está ali, mas não todas. Ao qual o artigo 354 faz remissão, como a gente acabou de ver. Mas o 485 não exaure todas as hipóteses negativas de resolução de mérito. Não estão todas ali. Há outras estabelecidas em normas esparsas no código. Então, no próprio código, nesses dispositivos aqui, ele permite a extinção sem resolução de mérito. E não está no 485. Né? Ou fora dele, como nessa lei 9.882, essa lei que é a lei do mandado de segurança. Né? Não vou cansá-los com tudo isso, depois vocês consultem. Então, a referência feita pelo 354 ao 485, isso é o mais importante, ó, deve ser compreendida como abrangente de todas as outras hipóteses. Ou seja, de toda a situação que puder ocorrer a extinção do processo sem resolução de mérito. Tá? Não apenas aquelas do 485. Ok? Então, falamos da extinção, com todas as ressalvas aí necessárias. Julgamento antecipado. Aqui a gente, pensando mais no mérito e não sendo aquelas hipóteses do inciso 2 e 3 do 487, tá? Que já estão lá no 354. Então, julgamento antecipado de mérito. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito. Quando? Aí veja quando isso vai acontecer. 1. Não houver necessidade de produção de provas. Bastava o inciso 1. Podia ser um parágrafo único aqui. Enfim. Né? Ou seguir aqui, enfim, nem parágrafo tem mais. Enfim, bastava o inciso 1. Mas vamos lá. 2. O réu for revel, ou seja, ele não apresentou resposta, ele não se defendeu. Ocorrer o efeito previsto no 354, ou seja, haver pena de confissão contra a matéria de fato, e não houver requerimento de prova, na forma do 349. Tá? Vou fazer um parênteses aqui no 344, vamos a ele. Eu ainda hei de postar um vídeo específico da revelia, mas como a gente está falando disso, vamos ao 344. Duas ressalvas importantes aqui. Primeiro, esse efeito da revelia é a pena de confissão. E a pena de confissão, minha gente, é quanto à matéria de fato. Ou seja, as questões de direito o juiz tem que enfrentar. Então, em tese, é possível que haja revelia, haja pena de confissão contra a matéria de fato, mas o juiz julga o pedido improcedente. Na prática, eu nunca vi isso acontecer. Mas, em tese, você não pode desprezar essa hipótese. Um dia, se você for juiz de direito, né, ou se você é juiz de direito, você não pode desprezar essa hipótese. A pena de confissão contra a matéria de fato não implica necessariamente na procedência do pedido, apesar de ser isso o mais comum na prática. Tá? Segundo, a revelia nem sempre leva a pena de confissão contra a matéria de fato. E isso vai acontecer aqui no 345. Tá? Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, o litígio universal sobre direitos indisponíveis e assim sucessivamente. Tá? Então pode haver revelia, o réu não vai ser mais intimado de nenhum ato do processo, e pode acontecer de não haver pena de confissão contra a matéria de fato. Tá? O mais comum é que haja, mas eventualmente pode não acontecer. Tá? E o 349 ele diz que ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, não é porque ele é revel que ele não pode mais fazer parte da relação processual, só que ele vai pegar o processo no estado em que se encontra. E se já passou a oportunidade de produção de provas, aí realmente ele não vai conseguir produzir. Tá? Então, nesses casos, pode haver o julgamento antecipado de mérito. Agora, olha que colocação interessante de Renan Tamay, que, aliás, tem bons vídeos postados no YouTube também. A obra é esta aqui. Tá? Manual de Direito Processual Civil, editora Saraiva. A obra é esta. Nas páginas 280 e 281. Olha o que ele diz. Esse julgamento antecipado não poderá se dar
caso requerida pelas partes a produção de prova. Qualquer prova? Não, tem que ser prova indispensável, sob pena de realizar-se o cessamento de defesa. E o cessamento de defesa pode ser para o autor também, tá? Já vi muitos alunos confundir cessamento de defesa para o réu. Não, pode ser para o autor. O autor pode ter solicitado a produção de uma prova indispensável e se o juiz não apreciou ou negou de forma indevida, esse processo de ser anulado, né? A parte que se sentir cerceada em seu direito de defesa, ela tem direito de recorrer e, comprovando que houve cerceamento, o procedimento de ser anulado, né? Para que então ele possa produzir a prova. Realmente, as alegações fáticas, isso aqui, aspas, ele é um trecho que ele transcreve da obra do Marinoni, tá? Que eu não copiei todo. Realmente, as alegações fáticas, para serem objeto de prova, têm de ser controversas, porque as questões incontroversas não precisam de prova, porque as partes não estão controvertendo, eles concordaram com aquilo, então não precisa de prova. Pertinentes e relevantes. Então não é qualquer prova que vai ser produzida, mas somente aquelas que se mostrarem pertinentes e se mostrarem relevantes, ou seja, realmente forem indispensáveis para que se dê ao órgão julgador elementos necessários de convicção para que ele possa decidir. Tá? Então essa observação é muito importante. Julgamento parcial. Diz o 356. Já falei da minha implicância, né? Aliás, no vídeo que eu postei sobre os pronunciamentos do juiz, eu falo dessa minha implicância, esse pronunciamento parcial de mérito, porque realmente perdeu-se uma oportunidade aqui de colocar isso lá nos pronunciamentos do juiz. Enfim, mas vamos lá. Julgamento antecipado parcial do mérito. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. 1. Mostrar-se incontroverso. Então tem 2 pedidos, por exemplo, e um deles se mostra incontroverso. O juiz já pode decidir a respeito dele. E segue o procedimento com relação ao outro. Tá? 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355, que a gente acabou de ver. Aí os parágrafos fazem questões procedimentais que aqui para a gente não são tão relevantes. Tá? Que a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Aí eu remeto vocês à playlist de processo de execução. Aí ela pode liquidar, o trânsito julgado aí vai ser definitivo, então a execução provisória definitiva está na playlist de execução, outra vez liquidação. Aqui nos interessa mais o parágrafo 5º. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Menos mal. O legislador pelo menos disse qual é o recurso, porque se ele não fizesse isso, certamente teria problema. Porque quem imaginasse que essa decisão tem natureza de interlocutória, iria querer agravar. Mas quem pensasse que ela tem natureza de sentença, iria querer apelar. Então, apesar de haver essa divergência sobre a natureza jurídica dessa decisão, pelo menos o recurso está definido em lei, é o agravo de instrumento. Se alguém apelar dessa decisão, vai cometer um erro grosseiro e o recurso certamente não vai ser conhecido e não será aplicada a fungibilidade. Observação da obra de José Miguel Garcia Medina. E a obra é esta aqui. Aliás, é a primeira vez que eu faço menção a ela. Tá? 4ª edição, curso de Direito Processual Civil Moderno, José Miguel Garcia Medina, que foi um dos integrantes da comissão que criou o anteprojeto, o novo Código de Processo Civil, e eu tive a honra de ter aulas com ele na minha pós-graduação em Processo Civil. Tá? Então, diz o Medina. Havendo acumulação de pedidos, pode suceder que se verifiquem as condições referidas no 355, ou seja, um deles ou parcela deles pode estar pronto para julgamento, né? Apenas em relação a um deles, ou parte, né, como diz o caput 355. Está-se aqui diante de manifestação do direito a um processo sem dilações indevidas, que tem por base o artigo 5º, 78 da Constituição, que fala da duração razoável do processo. Tem um vídeo postado na minha playlist Teoria Geral do Processo sobre isso, tá? Então, coloquei aqui para localizar. Todos os âmbitos judiciais, duração razoável do processo, duração razoável do processo. Inserida na Constituição através da emenda 45, tá? Então, claro que essa ideia de julgamento antecipado, ele parcial, tem tudo a ver com a ideia de duração razoável do processo, né? E encontra amparo também no artigo 4º do novo Código. Então, o artigo 4º, ele ratifica a previsão constitucional e ele também trata da primazia do julgamento do mérito, ó, porque ele diz: as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, ou seja, incluída a execução, incluído o cumprimento de sentença. Tá? Então, essa observação aqui, muito importante, do José Miguel Garcia Medina. Uma questão a respeito de tudo isso que nós falamos até aqui.
Ano 2016, Banca Fundação Carlos Chagas, Defensoria Pública do Espírito Santo. Vamos lá, vamos ao questionamento. Vou puxar um pouquinho para cá. Isso. Em uma ação proposta com pedido de condenação à indenização por danos materiais e morais, olha a acumulação de pedidos aqui. Após a apresentação de contestação, então veja, quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, já teve inicial, já teve citação, pode ter tido audiência, não houve acordo, né? Porque já foi apresentada a contestação. O magistrado entende que o pedido, o primeiro pedido, restou incontroverso e, por isso, condenou o réu ao pagamento de danos materiais comprovados. E, no mesmo ato, determinou o prosseguimento da ação. Aqui está errado, tá? O que prossegue não é a ação, o que prossegue é o procedimento. Meio técnico aqui, mas vamos dar um desconto. Somente em relação aos danos morais. Esta decisão tem natureza jurídica de... Então, alternativa A. Sentença final de mérito e, portanto, desafia o recurso de apelação. Não é sentença final de mérito. Vai prosseguir o procedimento com relação ao dano moral, para ver se vai ser ou não acolhido esse pedido, né? B. Julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, desafia o recurso de agravo de instrumento. Será? C. Julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, desafia o recurso de apelação. Não cabe apelação. A gente acabou de ver o parágrafo 5º, né? D. Tutela provisória incidental de urgência. Que urgência? Não tem urgência nenhuma aqui. Não é a letra D. Letra E. Tutela provisória incidental de evidência. Poderia ser. Mas não apresenta recorribilidade imediata. Por que não? Pois não comporta recurso de agravo de instrumento, mas apenas apelação após sentença final. Isso aqui está errado. Eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos ver no Código de Processo Civil, digitando o microfone aqui, o que diz o artigo 1015, que fala do agravo de instrumento. Olha o que ele diz, ó. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias. Então veja que a letra E está errada, porque é uma tutela provisória incidental de evidência. Então cabe recurso, sim. Então a alternativa correta é a letra B, minha gente. Julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, desafia o recurso de agravo de instrumento. Resposta é a letra B de bola, conforme 356, inciso 1, parágrafo 5º. Lembro sempre, minha gente, aqui uma apertadíssima síntese desse tema. É claro que esse vídeo está atualizado, está melhorado, está revisado, mas ainda está muito distante de esgotar o tema, tá? Aqui é mais, a intenção é mais despertar o interesse de vocês pelo assunto, para vocês começarem o estudo desse tema a partir deste vídeo. Mas tem muito mais a dizer, muito mais a estudar. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, estou aqui à disposição de vocês, tá? Por hoje é só e até a próxima.